estão dispostos a receber os filhos que Deus mandar? Então, ou seja, quem decide quantos filhos vão ser enviados para mim é Deus. E nós queremos decidir, nós queremos dar um número para Deus. Senhor, eu quero só um filho, eu quero só 2, eu quero só 3, ou eu quero 10, né? Porque tem um casal que também fala, Senhor, eu quero um monte de filho. E aí a mulher não consegue, não pode, né? Tem alguma infertilidade, ou o homem, ou ela fica viúva muito precocemente. Claro, também isso pode ser resolvido, ela pode casar de novo. Mas eu quero dar um número para Deus, eu falo, Senhor, eu quero... E não, eu tenho que ser aberta à vontade dele e saber que o que ele me dá é melhor para mim do que o que eu escolho, né? Esse pensamento as pessoas não têm. O que é melhor para mim? O que eu escolhi ou o que Deus escolheu para mim? Se Deus escolheu me dar uma infertilidade por algum motivo que eu preciso lutar ou buscar melhorar meus vícios, a minha saúde, ou eu realmente lutar por isso, ou não, isso aí é definitivo, então eu preciso descobrir a minha missão, a minha vocação, sem ser mãe biológica, ou não, se Deus escolheu me dar aí 5, 6, 7 filhos, que seja, é porque a minha missão, e eu vou ser santa nessa situação, de ter 3, 4, 5, 6 filhos, mais que seja. Então é isso que Deus quer. O que ele quer de mim? Ele quer que eu aceite a vontade dele. E aceitar a vontade dele é confiar nos filhos que ele quiser me enviar. Então é isso que a igreja ensina, que nós precisamos casar, né? O matrimônio precisa ser aberto à vida. Eu não posso me fechar à vida. Eu não posso. E aí eu peguei aqui uns trechinhos do catecismo para falar um pouquinho mais, porque não sou eu que estou dizendo, então é o catecismo. Então, número 1652, lá do Catecismo da Igreja Católica. Pela sua própria natureza, a instituição matrimonial e o amor conjugal estão ordenados à procriação e à educação dos filhos, que constituem o ponto alto da sua missão e a sua coroa. Então, o casamento é o quê? Pela sua própria natureza. É a instituição matrimonial e o amor conjugal estão ordenados à procriação e educação dos filhos. Então, se eu não quero ter filhos, eu não estou casada. Eu estou só tendo uma sociedade aí, como eu já disse. Os filhos são o mais excelente dom do matrimônio e contribuem para o bem dos próprios pais. Bom, o próprio Deus diz, tem lá no Gênesis, né? Sede fecundos e multiplicai-vos. Não é bom que o homem esteja só, né? Ele não tá falando só da mulher, né? Tá falando também dos filhos, né? Sede fecundos e multiplicai-vos. O número 1653. A fecundidade do amor conjugal estende-se aos frutos da vida moral, espiritual e sobrenatural que os pais transmitem aos filhos pela educação. Os pais são os principais educadores e primeiros educadores dos filhos, né? A missão fundamental do matrimônio e da família é estar a serviço da vida, né? É isso que a gente esquece, né? O matrimônio ali, a relação conjugal do casal pode gerar uma vida nova. Isso não é pouca coisa, né? Um ser humano só vem ao mundo se tiver um homem e uma mulher ali para contribuir, senão não existe, senão não se faz um ser humano, né? O único ser humano que Deus fez foram os primeiros, né? Adão e Eva. Depois disso, ele quer contar conosco, né? Então nós precisamos ser generosos com isso, né? Generosos com Deus. Se Ele nos confia um filho, aceitar de todo o coração, né? Como que nós vamos ter mais santos? Como nós vamos ter mais padres, mais pessoas boas nesse mundo, se eu não quero produzir um ser humano, criar um ser humano, educar para que ele seja uma pessoa boa? O mundo está ruim, mas as pessoas boas não querem colocar pessoas boas no mundo, o mundo vai continuar cada vez pior. Então a nossa missão enquanto católicos, enquanto famílias, é colocar pessoas e educar seres humanos dignos que façam diferença nesse mundo. Que sejam bons pais, bons trabalhadores, bons padres, que seja, enfim, boas freiras, né, o que for, né, é a nossa missão. E aí os esposos a quem Deus não concedeu a graça de ter filhos, podem viver uma vida cheia de sentido, não há nenhum problema. O matrimônio deles continua sendo válido, tá tudo certo, e eles podem procurar o sentido na vida em se doarem, ser mães e pais de outra forma, não só por filhos
biológicos, né? Tem outras formas, tem adoção, tem filhos espirituais, isso aí nós não podemos nos fechar somente a isso. Um outro ponto, a fecundidade do matrimônio. Então, 2370. Esse é os polêmicos. Por quê? Ah, mas eu não posso ter filhos porque a gente não tem dinheiro, porque a gente não tem casa, porque eu tô doente, eu tenho um problema. Não tá tudo certo, né? Se aquela circunstância atual da sua vida lhe pede, né, lhe colocou nessa situação, não tem problema. A grande questão que as pessoas não param para refletir é: eu não posso ter filhos ou eu não quero ter filhos? Essa é a grande diferença. Então, eu não posso. Por que eu não posso? Porque eu não ganho ainda 5 mil por mês. Tá, mas você ganha quanto? Ah, eu ganho 3. E por causa disso, você não pode ter filhos? Eu acho que tá meio desequilibrada a coisa aí. Porque Deus, se eu quero, eu vou contar quanto custa um filho financeiramente, né? Uma alma, uma vida ali tem um custo, né? Olha a grandeza disso. Eu não posso colocar um preço para ter uma criança. Eu só vou ter um filho se eu ganhar X por mês, ou se eu tiver uma casa, ou se eu tiver um carro, se eu... Tá errado. Ah, não, eu tô vivendo numa casa que eu moro com a minha sogra por algum motivo, sei lá, não tenho casa ainda, minha casa não terminou, não tenho quarto, então se vir um bebê agora vai ser muito complicado, porque ele não tem, né, ele não vai ter um espaço, eu não tenho como receber um filho agora. A minha situação nesse momento é muito complicada. É diferente, né? Ou, enfim, uma doença, né? Tem doenças graves que a mulher não pode engravidar, tá fazendo algum tratamento que é muito agressivo, né? Não tem nenhum problema. Ou até problemas psicológicos mesmo. Tem mulheres que passam por alguns, né? Às vezes, nem sempre no primeiro filho, às vezes no segundo, no terceiro, algumas depressões. Não tá tudo certo. Não há nenhum problema em você evitar os filhos com aquela situação, desde que o motivo seja eu não posso, né? E esse não posso tem que doer o meu coração. Eu tenho que falar: Senhor, eu queria muito ter um filho agora, mas eu não posso. Ou qual é a oração que eu faço? Senhor, me ajuda a resolver essa situação que eu tô passando, para que eu possa assim receber os filhos que o Senhor quiser me mandar. Se o Senhor quiser me mandar mais, ou 1 ou 2 ou mais, o que seja. Então é diferente do que eu não quero porque eu não gosto de acordar cedo, eu quero dormir. E filho, tira o sono. Não, eu não quero. Não, eu quero viver a lua de mel com meu marido aí por uns 5 anos e aí talvez eu pense em filhos. Eu tô colocando o filho numa prateleira do supermercado, que eu vou lá e pego a hora que eu quero. Esse pensamento que tá errado. A igreja nos pede que nós tenhamos uma paternidade responsável. Sim, porque eu preciso saber que aquela alma que eu vou colocar ali no mundo, eu vou educá-la, eu vou educar ela na fé, eu vou ensiná-la. Então eu sou responsável por aquela alma ali. Eu sou responsável. Eu não posso, só vou ter filho e pronto, acabou. Deus mandou ter filho, a igreja mandou ter filho, eu vou ter um monte de filho aí e pronto, vai crescer de qualquer jeito. Não! Eu tenho condições de educá-los, eu tenho estrutura física, psicológica, material também, né? Que a gente precisa comer. Eu tenho condições de ter filhos, então eu vou tê-los. Não, eu não tenho, por qualquer motivo que seja. O que a igreja fala, então? Vamos lá. Número 2370. A continência periódica, os métodos de regulação dos nascimentos, baseados na autoobservação e no recurso aos períodos infecundos, são conforme os critérios objetivos da moralidade. Esses métodos respeitam o corpo dos esposos, estimulam a ternura entre eles e favorecem a educação de uma liberdade autêntica. O que quer dizer? Eu posso sim, em determinadas situações, por algum motivo que seja grave, justo, né, que quem decide isso é uma coisa também que a gente vê muito na internet. Porque isso não é motivo justo, ou porque aquele fulano lá. Não cabe a você isso. Quem tem que decidir se o motivo é justo ou não é o casal com Deus. No máximo ali, claro, um diretor espiritual, alguém que consiga aconselhá-los nessa situação, mas é o casal que tem que decidir. Ninguém tem que botar o dedo nisso, nem tanto para aqueles que não querem ter filhos ou que não podem, ou para quem quer ter muitos filhos.
Quem tem que decidir isso é o casal. Bom, então eles podem sim observar os períodos infecundos. E aí então agora eu vou puxar aqui a questão do método Billings. Se você quer inclusive aprender comigo, tá aqui, né, os meus contatos, o link para falar comigo. Mas como é que funciona o método Billings? O casal aprende, né, a mulher aprende a observar os momentos que ela está fértil e os momentos que ela está infértil. O que um casal que precisa espaçar por algum motivo faz? Eles esperam nos dias de fertilidade da mulher, eles não têm relações, não têm contato. Depois que passa essa fase, que no ciclo médio normal da mulher é mais ou menos aí uma semana, depois que passa essa fase, a mulher fica ali num período de infertilidade de aproximadamente 2 semanas. Então, pausa um pouquinho, depois o casal pode ter relações de novo. Isso tá tudo bem. Só que olha a diferença. Não é um método contraceptivo da igreja. A igreja não tem método contraceptivo. Isso não existe. A igreja entende que em situações que é preciso espaçar os nascimentos, regular os nascimentos, o casal pode sim utilizar de períodos infecundos para ter relações sexuais. Ponto. Isso tá tudo bem. Só que isso não pode ser por egoísmo. Então é isso que a gente tem que olhar para dentro de si. E aí, em contrapartida, ainda lá no número 2370, é intrinsecamente má qualquer ação que por previsão do ato conjugal, quer durante a sua realização, quer no desenrolar das suas consequências naturais, se proponha como fim ou como meio tornar impossível a procriação. Por isso que é pecado qualquer método que seja antes do ato contraceptivo, pílula, DIU, tudo isso. Durante o ato, uma camisinha, coito interrompido. E depois do ato, uma pílula do dia seguinte, ou o próprio aborto, que infelizmente hoje é usado por muitos como método contraceptivo. Tudo isso é pecado grave, pecado mortal, porque você está pecando contra a castidade, em alguns casos até contra a vida, né? Um aborto é pecado contra o 5º mandamento, né? Que é não matar. Então, isso é muito grave.